Como joga a Costa do Marfim? Esse é o Guia da Copa do Mundo aqui da OWTV, onde vamos falar sobre as 48 seleções. Quem que é o principal destaque, quem que você tem que ficar de olho, qual é o time base, como chegou até a Copa, qual foi o caminho, qual o grupo, além, é claro, do nosso carro-chefe, análise em vídeo, para você conseguir ver todos os detalhes táticos das equipes. E agora a gente vai falar da Costa do Marfim. Para isso eu estou com o Matheus Santana, meu parceiro, que fez uma análise com muita propriedade da Costa do Marfim, que faz algum tempo que não disputa a Copa do Mundo. A última foi em 2014, apesar de ser uma seleção muito forte na parte da África. Pois é, Will. E quem não lembra daquela geração de Didier Drogba, né, de 2006 ali, que chegou com muita expectativa na Copa, acabou não passando da primeira fase. E esse é o grande problema da Costa do Marfim em Copas do Mundo. Não passa da primeira fase. São 3 edições, né? 2006 foi a primeira participação da equipe na Copa do Mundo. Depois 2010, 2014, 3 consecutivas. Desde então, não figurou mais, como você já citou. Mas é uma equipe que está voltando agora não tem aquela peça como o Drogba de ser aquele cara expoente, aquele jogador assim extremamente diferenciado. Tem alguns talentos muito bons. A gente vai mostrar aqui que é um time que é técnico, que tem recursos, mas é um time pouco disciplinado. Então a gente vai trazer tudo isso que você falou. E tudo isso que você falou, acho que já merece o like da galera. Porque, pô, um vídeo com tanta coisa legal da equipe da Costa do Marfim, né? Merece o like do pessoal, merece os comentários aí também. Exatamente. Costa do Marfim, que tem a obrigação de ser a melhor campanha da história da seleção. Pois então, é. como você falou, pediu o like, apoia o projeto, tá na tela também, Pix, plano de membro, todas as formas ajudam demais. Mas sem mais delongas, Matheus Santana, vamos falar sobre essa Costa do Marfim. Costa do Marfim de agora. Vamos ignorar Drogba, vamos ignorar Calu, que jogou aqui no futebol brasileiro. Fala agora. Como que chegou a Costa do Marfim até essa Copa? E você em off aí já me falou que foi uma baita campanha. Cara, as eliminatórias para a Copa realmente a Costa do Marfim atropelou, né? Como a gente vê aqui, eu já vou começar pela ordem, tá? Eliminatórias, primeiro lugar do grupo, com 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E o mais impressionante de tudo isso, além de ter passado invicta nas eliminatórias, são 25 gols marcados e nenhum sofrido. Tudo bem que o grupo não era, assim, dos mais difíceis, tinha Gabão, tinha Gâmbia, e por aí vai, outras seleções mais fracas até, mas Costa do Marfim fez o que se esperava, passou o carro. E você vem me falar que não é disciplinado, então eu quero ver o que você vai Pois mostrar pra galera aí. Na Copa Africana de Nações, né, que começou em 2025 e acabou em 2026, caiu nas quartas de final pro Egito. E aqui uma crítica, né? Costa do Marfim realmente, quando a gente fala das melhores seleções africanas, faz um tempinho já que não chega ali com mais certeza para brigar por um título, né? Para ser uma seleção a ser batida. Então ainda busca, né, ser aquela maior força como na época do Drogba, né? Que a gente via ali Costa do Marfim talvez com os maiores talentos, né? Mas é uma seleção que tem capacidade, tá? Trouxe que caiu pro Egito nas quartas de final, mas foi um jogo duro, foi 3-2 para a equipe do Egito. Finalista, inclusive, e eu não sei até agora quem é campeão, se é o Egito ou o Senegal, se eu não me engano. Na verdade foi Marrocos e Senegal. Marrocos Egito perdeu na semifinal, cara. É verdade. Equipe de Senegal. Que teve todo aquele imbróglio. Mas o Egito tá sempre figurando, né? É a maior campeão do continente, né? Africano. Enfim, perdeu para uma seleção que é muito forte, que tem talentos ali como Salah, como o Marmouche, por exemplo, e por aí vai. Mas Costa do Marfim chega embalada na Copa muito por conta dessa questão das eliminatórias, viu? Tentando embalar para fazer o que você falou. Chegar na sua melhor campanha de Copa, que é passar da primeira fase, né? Mas para passar da primeira fase, tem um grupo aí no meio do caminho e um grupo com boas seleções, tá, Matheus Santana? Então vamos entender qual que é esse grupo, quem são os adversários da Costa do Marfim no grupo E da Copa do Mundo. Vamos lá, Will, porque tem um bicho-papão no grupo de Costa do Marfim, né? Tem a Alemanha, cara. A Alemanha é uma das favoritas a levar a Copa do Mundo. Tudo bem que talvez não chegue no seu melhor momento, né? Em 22 e 18 não foram boas campanhas da seleção alemã, mas você tem a seleção da Alemanha com muitos talentos, né? Um time muito forte. Você tem Curaçao também, que aí sim uma novidade, né? Talvez a equipe mais fraca do grupo. Talvez não, vai. A equipe mais fraca do grupo. Você tem Costa do Marfim, que vai disputar diretamente essa segunda vaga, ou quem sabe uma terceira com a seleção equatoriana. Essa a gente conhece muito bem, né, Will? Uma seleção forte, cara. Seleção muito física também. Grupo encardido, cara. Grupo difícil, mas a possibilidade de você ter um terceiro colocado, classificando 8 dos 12, vão classificar, né? Abre, de repente, a possibilidade de Costa do Marfim tentar a sua melhor campanha. Porque eu vejo atrás da Alemanha e atrás do Equador também, apesar de ser bem equilibrado. Não só isso, né? A gente sabe que a Copa do Mundo sempre tem surpresa. A própria Alemanha recentemente caiu num grupo com Coreia e outras equipes que eu não lembro. Coreia, México e tinha mais Suécia? alguém. Não lembro exatamente. Eu lembro que tinha Coreia e México. Não sei se Suécia foi na Rússia ou enfim. Só sei que a Alemanha decepcionou, né? Então a gente sabe que sempre tem azarão. Tudo bem, a Alemanha é o grande favorito, mas eu encaro a Costa do Marfim como uma boa seleção e que pode incomodar.
De antemão, Matheus, agora vamos partir para os jogadores, vamos conhecer melhor essa seleção. Queria entender quem que é o principal destaque da seleção. Olha, Will, eu poderia colocar o Franck Kessié, tá? Que é um jogador que atuou por Milan, Barcelona, que é um cara ainda muito importante para a seleção. Ele tá no futebol da Arábia Saudita, por isso que eu não trago ele, mas ele é uma figura muito importante ainda. Eu vou colocar um menino que está em ascensão na carreira, que é o Amad Diallo. Ele começou na Atalanta, bem, chamando a atenção de grandes equipes, foi ao Manchester United, vivendo aquela turbulência no Manchester United, alternou bons e maus momentos. Agora ele vive um momento de pequena oscilação, mas ele é um menino talentoso, cara. Ele é muito bom de bola e ele já assumiu um papel de protagonista na seleção de Costa do Marfim. Vou trazer números aqui dele, tá? Para mostrar números na Copa Africana de Nações. Como ele é importante para o time. 5 jogos, 4 como titular, 3 gols, 1 assistência. Bom número de participações em gols. Finalizações, e aqui o número por 90 minutos. Altíssimo. Muito alto, né? Finaliza bastante, 3.4 por 90 minutos, é bastante coisa. Grandes chances criadas. Ele criou uma grande chance em 5 partidas, né? 4 como titular que ele atuou na Copa Africana de Nações. Passes decisivos, 2 por 90 minutos. Também consegue ter um poder criativo. Ações com bola, 52.6, né? Ele, mesmo sendo um ponta, sendo um jogador ali mais ala, ele participa bastante do jogo, Vale destacar que mais de 50 ações com bola no local que ele atua, onde ele atua, é um número considerável. E ele tem um poder de retenção de bola muito bom, cara, muito interessante. Você que é um jogador de futsal, William Borges, sabe como é importante abrir a capinha aqui e proteger a bola. Ele não é muito forte, cara, ele tem que fazer isso. E ele sai muito bem dessas jogadas assim, porque tem um poder de retenção de bola e uma boa saída de dribles, né? Então, ele tem também um poder de recuperação de jogadas, e ele desenvolveu muito isso no Manchester United, com o Rubem Amorim, principalmente, muitas vezes atuando como ala, né? 3 recuperações por 90 minutos, a média dele nessas 5 partidas. É um jogador que, dessa nova safra, aí não é, tá longe de ser um Didier Drogba, como a gente faz a comparação, brinca, né? Mas ele é um menino muito talentoso que pode ajudar a seleção. Ele não vai ter o mesmo protagonismo que o Drogba, mas é um cara extremamente tático e que pode ajudar também. Acho que esses números são bem interessantes. Diallo já conhecia, já sabia, mas eu queria entender agora quem que a gente tem que ficar de olho, quem que pode surpreender nessa seleção. Will, esse cara aqui, ele tá chamando a atenção do mundo nesses últimos momentos, né, nessa última temporada principalmente, o Yan Diomandé, porque ele tá no Leipzig. A gente sabe que o Leipzig é um clube que forma muito jogador para vender, né? E ele já está valendo aí uns 80, 90 milhões de euros, é o que o Leipzig está pedindo, né? Pelo talento que ele tem. Ele é um ponta esquerda, muito qualificado, cara. Diallo de um lado e ele do outro? Pô, e que já dupla, tô fazendo uma prévia aí da escalação, né? Exatamente isso, cara. E assim, ele tem uma facilidade também para jogar por dentro, para participar de construção de jogo. Ele tem um drible muito forte, tem uma finalização interessante e tem só 19 anos. Eu coloco ele como cara para ficar de olho, porque é um menino que também... A seleção de Costa do Marfim, no geral, é jovem. Tá? É uma seleção bem jovem, mas tem algumas figuras, principalmente de muito talento. Yan Diomandé é esse cara. Números na Copa Africana de Nações também, tá? 5 partidas, 4 como titular, 1 gol, 1 finalização em média por 90 minutos, não finaliza tanto quanto o Diallo, por exemplo. Grandes chances criadas, criou 1 em 5 partidas, passes decisivos 2 por 90 minutos, um número interessante. Dribles certos, 58%. O homem sabe driblar. Acho que esse é o principal ponto aí dos números que você está trazendo. Quase 60% é coisa pra caramba. É bastante coisa, ele é muito liso, cara. Ações com bola, 55.6, também bem relevante, né? Assim como a gente falou do Diallo, né? Pelo local do campo que atua, né? Perfeito, exatamente. Bolas recuperadas, 4.2, cara. Tem um trabalho sem bola muito interessante. Até me surpreendi com esse número. Não achei que fosse tanto. E aí ele recupera aí, em média, 4 bolas por jogo. Esse número por 90 minutos, é claro. Então a gente tem 2 jogadores de destaque, né? O Amad Diallo, pra mim, já é uma certeza. O Diomandé também é uma certeza, mas ele é um cara que tem um teto muito alto. Ele tá crescendo na carreira ainda. Ele é um menino muito talentoso. Se você já falou de possibilidade de ponta direita e agora falou de possibilidade de ponta esquerda, então vamos entrar nesse time base aí, né? Vamos entender melhor como que é a escalação do treinador Emerson Faé, que jogou a Copa, se eu não me engano, tá? Jogou a Copa por Costa do Marfim, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas se eu não me engano já jogou. Mas como é que funciona essa escalação dele, o time base? Lembrando, Matheus, antes de tudo, que a gente faz esse vídeo, a gente grava esse vídeo antes da convocação final. Então pode ter alguma diferença, pode ter alguns jogadores que não estejam presentes, pode ter alguma lesão, isso é normal, mas a gente está gravando esse vídeo antes, então só para avisar. Perfeito, não deve fugir muito disso, tá, Will? Você tem jogadores que eu não trago aqui, como por exemplo o Wilfried Zaha, que é um bom jogador, que eu não coloquei aqui porque ele perdeu um pouco de espaço, mas eu vou mostrar as opções ali. Experiente, inclusive. Experiente, bom jogador, enfim. Tem até o Haller também, que eu não coloquei aqui, porque são jogadores que podem pintar e talvez devem pintar na lista final, mas ao meu ver eles já perderam aquele protagonismo e hoje temos outras opções aqui que vão assumir essa condição, tá? O Emerson Faé é um cara que era auxiliar da casa, com a demissão do Jean, me foge o sobrenome, Jean Luiz Gasset, se eu não me engano, tá? Ele foi demitido e o Emerson Faé
já dar continuidade no trabalho, em 2024. Então ele tem 2 anos do comando da equipe, vai completar 2 anos. É pouco tempo, né? Mas como ele estava na casa, já foi mantido e tem condição de fazer esse time se tornar ainda mais competitivo, né? Continuar sendo competitivo. Você tem o Yahia Fofana, goleiro da equipe, que atua no futebol turco, não é um goleiro assim de grande destaque, mas é um goleiro que cumpre bem a função. Você tem o Geladue, que é um jogador do Trabzonspor, né? do Strasbourg, perdão. Trabzonspor é o Christian Oulai, uma seleção bem jovem, tá? 23 anos apenas, e aqui são defensores jovens, tirando o Conan, que tem 30 anos. Você tem o Indica, que tem 25, 26, o Kosunu, que tem por aí também. São 2 jogadores que jogam no futebol italiano, então você vê que são jogadores experimentados no futebol mundial. Então vamos lá. Yahia Fofana, Geladue pela direita, um jogador com boa capacidade física principalmente. Odilon Kosunu, é um zagueiro bem qualificado, Indica principalmente, ao meu ver, canhoto, zagueiro, qualificado ali, zagueiro da Roma, tá? Bom jogador. O Ghislain Conan, jogador de Gil Vicente, tá? É um jogador que atua pela esquerda ali, um cara que guarda bem posição, também tem experiência, 30 anos. Você tem o Ibrahim Sangaré, tá até errado aqui, tá com né? Mas é Ibrahim Sangaré, tá? É um jogador do Nottingham Forest, um volante bem qualificado, tem chamado um pouco a atenção na Premier League. Ao lado dele você tem o Franck Kessié, que para mim é um cara que é referência. Já comentou sobre ele, Já comentei sobre ele, né? Um cara com uma carreira e ainda tem esse protagonismo na seleção de Costa do Marfim. O Christian Oulai, que é um jogador jovem também, qualificado. Esse sim é da equipe do Trabzonspor. Você tem o Yan Diomandé, que é o jogador que eu destaquei aqui para a gente ficar de olho. Amad Diallo e o Evan Guessan, que é do Crystal Palace, um jogador muito utilizado, não é tão titular assim, mas é um cara que sabe fazer gol, um cara que tem boa presença diária. Opções, tá? E aqui boas opções. Você tem o Agbadu para defesa, você tem o Seko Fofana, jogador do Porto, tá? Que pode atuar aqui mais como um jogador de retenção ou de repente pode atuar numa das 2 funções com mais saída. Você tem o Bazoumana Touré, um jogador também bem qualificado que faz uma função. Pode falar. Achei que você ia falar alguma coisa. Ele faz uma depois. função de beirada, tá, Will? Ele é um jogador que, principalmente pela esquerda, mas atua pelos 2 lados. Ele faz uma função de beirada bem interessante. Um jogador que tem bom escape, tá? A gente repara que Fofana e Touré são sobrenomes comuns por lá, né? Já tem jogadores de outros momentos. Touré tem Kolo Touré, enfim, teve o Yaya Touré. Fofana também teve na geração de ouro da Costa do Marfim, então só um comentário que não tem nada a ver com a parte tática, Matheus. Não, mas bem pontuado, é bem por aí mesmo, tá? Você tem o Simon Adingra, que é um jogador que esteve no Brighton já, ele não foi tão bem assim no Brighton, agora tá no Mônaco, mas tem capacidades também de repente, entrar ali e fazer uma fumaça na partida, tem capacidade técnica. E o Nicolas Pepe, que é um jogador que eu achei que fosse o cara dessa geração, mas ele acabou não sendo tanto, né? Um expoente. Lesões também. Muitas lesões. No momento que ele foi pro Arsenal, saindo do Lille ali, né? Ele talvez não deu aquele salto como a gente imaginava. Mas é um time que, num geral, é jovem. Você tem o jogador mais velho dessa seleção aqui, o Ghislain Conan, que é um jogador que tem 30 anos. Então é uma seleção jovem, mas é uma seleção que tem qualidade, tem capacidade. É um time bem físico, Will, que tem talento, tem técnica, mas não tem tanta disciplina. Vou mostrar para vocês agora. E eu quero entender essa parte, porque agora a gente vai para a melhor parte, né? Que é a análise em vídeo, para a gente realmente ver como joga. Você falou lá do 25-0 nas eliminatórias e falou que não tem disciplina. Agora me explica o porquê e me explica como que joga essa Costa do Marfim. Pois é, Will. Quando eu me refiro mais à questão da disciplina, é mais na parte sem bola, tá? Porque com bola é um time que tem um posicionamento interessante, que tem repertório, como eu falei. Eu vou entrar aqui no amistoso contra a Coreia do Sul, tá? O Yahia Fofana tá fazendo essa saída junto com o Agbadu e também o Indica. São jogadores que têm capacidade para sair jogando, principalmente o Indica ali, é um cara que consegue fazer bem essa parte de construção. O Doué, aqui pela direita, né? A marcação da equipe da Coreia do Sul vem fazer uma pressão. E Costa do Marfim tem qualidade. A gente vai mostrar esse trabalho de bola, esse giro. Aqui o Seri é um jogador bem experiente, cara. Um volante, esse aqui é o mais velho ali daquele time ali, que não está ali, que eu coloquei como opção, mas ele tem 34 anos e pode ser um cara utilizado em alguns momentos, porque tem uma experiência interessante para organizar um pouco desse time. Aqui o Seko Fofana, né? Que está aqui como um volante um pouco mais... como um médio pela esquerda, vamos colocar dessa forma. O Indica vai levantar a cabeça e vai fazer realmente esse passe de quebra de linha, mas forçando nessa última linha. Então é uma equipe que atrai e depois estica. Tem um jogo bem objetivo, não é um time de ficar tocando tanto essa bola, valorizando a posse de uma forma não objetiva. E é um time que já liga rápido com o Martial Godo, que é um jogador interessante também, com velocidade. Você tem o Guiagon por dentro, o Guessan, que eu citei do Crystal Palace, também um jogador bem qualificado por dentro também. Você tem o Adingra aqui pela direita. Nesse jogo não tinha as principais peças, né? Pois é, foi um jogo bem mesclado, assim, né? E a gente vê a capacidade física, né, dos jogadores, ali o Godo, que está na jogada, o Martial Godo.
você vê o Guessam entrando, fazendo essa infiltração, o Adingra está pedindo aqui no segundo pau. Então é uma equipe que com poucos toques consegue criar oportunidades. E assim, time físico, tá? Você viu a fisicalidade aqui dos jogadores para ganhar na força também. Então é um time que tem capacidade física e tem capacidade técnica. Vou mostrar aqui o Adingra recebendo um lateral. A Coreia do Sul baixa no campo. E ele tenta, no primeiro momento, trazer para dentro, mas depois ele refuga e vai trazer a bola para fora para trabalhar melhor essa jogada. E aqui só porque eu falei, né? Não tem aquela paciência, né? Mas aqui vai ter um pouco de trabalho mais calmo com a bola, tá? Porque também essa jogada já estava no campo de ataque. Repara como a Coreia do Sul tenta fazer um abafa, né? Apertar essa marcação e que como na jogada individual, esse passe vai ser forçado por dentro. Ó, que belo passe, tá? E aí você tem aquele ganho físico e depois essa jogada do Adingra vai entrar, né? Para ele puxa ali para finalizar e faz um belo gol, tá? É que o pessoal não viu você fazendo a parede igual a Adingra ali, porque você fez aqui tentando mostrar que eu vi, verdade, tá? né? Eu abri a asa aqui, né, Will? Você faz isso muito melhor que eu, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, para mostrar como esse time sabe jogar em espaço curto, como eu mostrei, né, nessa última jogada, mas que também é um time que não fica assim cebando muito com a bola, tá? Pega essa bola ali mesmo no campo defensivo, a Coreia do Sul se expôs, já liga, meu amigo, já vai com um jogo muito objetivo. Matheus, agora vendo essa imagem que você está postando, quem viu o campinho tático que você acabou de mostrar aqui, tá desenhado aqui, tá? Exatamente. E aí com as principais peças, o Kessié, o Diallo e o Diomandé. Então, cara, aqui esse 4-3-3 com 2 médios está extremamente desenhado nessa imagem que você traz. Perfeito. Esse jogo aqui na Copa Africana de Nações contra a Burkina Faso, se eu não me engano, tá? Você vê como tá Doué, Kusunu, Indica e também o Conan, aquele quarteto defensivo que eu trouxe, com o Olaí pela esquerda, o Sangaré aqui fazendo essa base, né? Um jogador que morde bastante, né? Tem um passe qualificado também. O Kessié é um pouco mais avançado. O Diallo é o cara que muitas vezes acaba recebendo esse desafogo aqui, esse passe. O Diomandé por dentro, né? Construindo o jogo também. E o Guessam. Então é exatamente isso, 4-3-3 que eu trouxe ali, Will. E aí perceba como o Diomandé vem receber essa bola por dentro, já tenta desbloquear a jogada, achar um espaço pelo lado, e aí o time inteiro sobe. Perceba como o Amad Diallo também é um cara que tem uma boa condução de bola. Você tem uma ultrapassagem bem interessante do companheiro dele para liberar um espaço, e ele vai com a perna direita achar o passe por dentro. Então, de uma forma muito objetiva, o Diomandé vai finalizar no gol numa jogada rápida. Jogada veloz, né? É isso que ia citar, exatamente. Perfeito. Uma jogada bem objetiva é característica desse time, Will. Saída de bola, Camarões pressionando a equipe de Costa do Marfim. Você para como a defensiva, o Conan aqui vai dominar já, girando para forçar essa bola. Só que ele não força, ele dribla. E nessa ele foi muito bem. Ele foi muito bem, mas faltou um volantinho para ajudar ele ali, né? Faltou, né, cara? Nenhum dos jogadores aqui. Em alguns momentos isso acontece, cara, na seleção de Costa do Marfim. É um time que muitas vezes não se aproxima tanto, tá? Principalmente nessa série de bola. Eles confiam bastante no individualismo, né, de cada um e buscam também forçar muito a jogada, né? Repara como tinha 4 jogadores aqui bem postados, né? Principalmente Diomandé e o Diallo dando essa largura, né? E a bola vai direto no Diallo e ele consegue numa jogada individual ali fazer o gol para a seleção de Costa do Marfim. Bate bem na bola, tá? Mas essa é a questão. Ser um time muito vertical e deixar os seus pontos, que são os jogadores mais qualificados tecnicamente, nesse 1 contra 1 para levar vantagem. Perfeito, é exatamente isso. Aqui eu vou mostrar um lance de contra-ataque. Naquele outro lance também é uma transição, mas não é um contra-ataque, né? É uma saída de bola. O time que estava postado ali defensivamente para sair jogando curtinho, acelera rápido a jogada, numa transição, faz o gol. Aqui um contra-ataque nessa partida contra a Escócia, e trouxe esse lance também no Guia da Escócia, tá? Para mostrar como defensivamente a Escócia não foi tão bem, sofre nessas transições. Mas aqui a equipe de Costa do Marfim realmente vai bem nessas transições. É o PP que tá com a bola aqui, né? Você tem o Arri também, que eu não citei, mas um jogador interessante também fazendo esse facão, né? De dentro para fora, ele vai receber espaço do PP, vai finalizar essa jogada. Então, olha a objetividade do time, né? É sempre concluir a jogada no gol, sempre tentar dar um acabamento. O PP vai fazer o gol no rebote, mas foi uma jogada até simples, se você parar para pensar, né? Mas um time que tem bastante objetividade, viu? Vou mostrar mais uma situação defensiva para mostrar nessa jogada como a equipe defende com 7 jogadores e que em algum momento, ó, perceba como você tem um jogador da Coreia do Sul do outro lado livre, tá? E ninguém chega para marcar. E muitos jogadores para esse setor aqui. Perfeito. O Kang In Lee, ele perde a oportunidade de colocar essa bola lá e ele vai errar essa jogada e depois vai trazer uma transição para a equipe de Costa do Marfim. Mas eu começo a jogada falando um pouquinho sobre a parte defensiva, né, que talvez não seja tão organizada, apesar de ter bastante gente, mas eu quero elogiar também a transição, né? Nesse momento, o Kang In Lee vai forçar esse passe e aí você tem esse bote aqui do E, muito bem feito, né? Ele vai muito bem na jogada, faz contra-ataque e aí o time tem velocidade. É muita velocidade para sair, né? Tem muita velocidade, cara. Já são 5 jogadores, né? Puxando esse contra-ataque. E aí essa jogada vai ser bem feita, bem trabalhada. Repara como, na verdade, era o Singo na jogada, não era o Doué, tá? Naquela recomposição ali. O Singo vem muito bem posicionado e o Diallo vai servir ele perfeitamente, ó.
O Diallo é um cara que tem uma tomada de decisão boa. Ele conduz muito bem a bola também, né? Tem a condução perto do pé ali. Perfeito, É legal de ver jogar. Então, assim, Will, trazendo coisas ofensivas, a gente para aqui, tá? Porque é um time que tem, como a gente viu, capacidade individual, uma transição muito forte, é um time físico que acelera bem o jogo e muito objetivo. Em muitos momentos falta um apoio, né? Mas isso aí é a seleção de Costa do Marfim nesse momento. Quero entrar agora na questão defensiva, tá? Em muitos momentos, e aqui de novo o Conan na jogada. Situação parecida, lance parecido. Naquela outra ele levou vantagem. Nessa aqui, Egito vai conseguir fazer a seleção egípcia, né? Vai conseguir fazer uma boa pressão e vai dificultar a saída de bola. E aí, em alguns momentos, você corre um risco desnecessário. Ele forçou muito a bola aqui no Guessan, e aí o Guessan não vai conseguir sustentar sozinho, tá? Ele até ganha no primeiro momento, né? E até consegue sair, até conseguiu sustentar nessa jogada, tá? Mas repara como a seleção do Egito tenta fazer uma pressão, e aí continua fazendo a pressão, e aí num jogo aproximado ali, essa bola não entra, Egito rouba essa jogada, e tem um contra-ataque, aqui que eu falo, de repente, da disciplina, talvez, né? Os jogadores com a bola no pé, tentando fazer uma saída, já se colocaram numa exposição muito grande, cara. Já tentaram fazer o bote, e assim, é uma seleção, cara, que a orientação, no momento que perde a bola, é abafar. Pressionar. Não é ficar tanto na posição e guardar tanto taticamente essa questão. E aí o Marmouche vai ganhar a jogada, né? A seleção do Egito também tem jogadores de qualidade e vai conseguir fazer o gol. Então, numa situação de saída de bola, você forçou um passe, até ganhou no primeiro momento, mas perdeu na sequência. E aí você já tomou um contra-ataque na tua saída de bola. Então, em alguns momentos, é uma seleção que dá certos desencaixes, Will. Vou mostrar mais uma vez um 4-2-3-1 até nesse momento. O time está postado para tentar pressionar, mas não está tão encaixado assim. Repara como vai sobrar um jogador aqui no canto, mas como o jogador de Egito vai conseguir ter liberdade para forçar um passe. E numa movimentação muito simples, movimentação complementar. Mas o zagueiro saltou aqui, né? É. O zagueiro saltou para abafar a bola nas costas tanto do zagueiro quanto do lateral direito. Perfeito. E aí que tá o erro, né, Will? Talvez com um jogador aqui já nesse setor, você não precisava porque do assim, zagueiro. por que o zagueiro vai saltar se tem um volante Exatamente. aqui? Ele podia estar preso no setor. Perfeito. Então é aí que eu me refiro um pouquinho nessa questão da disciplina, cara. Em alguns momentos a seleção de Costa do Marfim peca um pouco. E aí o Egito a seleção egípcia faz um movimento muito simples, né? Um vem receber, o outro ataca o espaço. E essa bola vai direto no jogador que está atacando o espaço. Essa armadilha funcionou, né? E aí você percebe como o Salah vai entrar ali no lado oposto, também vai ganhar na velocidade. E daí você tá bagunçado. Aí já é consequência. Então é o lance que fecha a nossa análise, viu? Para mostrar um pouquinho, tá? Dessa desorganização da equipe de Costa do Marfim, que pode aparecer por conta da exposição também que a equipe tem. Mas eu achei esse segundo lance legal, interessante você mostrar, né? Claro, é uma parte negativa, a gente traz aqui pontos positivos e pontos negativos, mas interessante nessa questão da disciplina que você fala. Não vi necessidade nenhuma do zagueiro saltar ali e automaticamente gerou espaço. Legal, a gente já entendeu quem que é o destaque, quem que a gente tem que ficar de olho, time base, análise em vídeo, que pra mim é o melhor, que a gente entende realmente o que tá acontecendo. E interessante que você mostra um desenho ali que é igual o que você mostrou no campinho. Mas o que a gente pode esperar dessa seleção da Costa do Marfim na Copa? Então, eu coloquei segunda fase porque eu imagino que a seleção de Costa do Marfim possa passar, apesar de, pra mim, ser a terceira força. Eu acho que tá e aí é o problema, né? E aí é o problema. Porque você passa em terceiro, o confronto na segunda fase. Vai ser um grande confronto, cara. Eu acho que até a segunda fase a seleção de Costa do Marfim pode chegar assim, sem muita surpresa. Se passar disso, eu acho que é surpresa, tá? Acho que se passar disso, até pelo grupo que está, se pegasse um grupo mais fácil e classificasse melhor, acho que poderia ir mais longe. Mas não é uma seleção que eu vejo com grande possibilidade assim, de surpreender tanto na Copa. Até pode fazer jogos iguais, né, com grandes seleções. O jogo contra a Alemanha, contra o Equador, eu acho que vai ser de trocação, mas eu acredito que defensivamente é um time que peca bastante ainda, apesar de ter talentos, ter qualidade individual. Por isso eu imagino uma segunda fase, eu acho que quando subir a régua, a seleção de Costa do Marfim vai mostrar algumas questões ali que realmente podem custar caro nesses jogos. Mas geralmente em Copa do Mundo sempre tem uma seleção africana que surpreende e chega longe. Pode ser que seja a Costa do Marfim. Acho que tem outras seleções capazes também, como o próprio Marrocos, enfim, Senegal, mas a gente está falando de uma seleção muito forte. Mais alguma consideração em relação à Costa do Marfim? Não, mas é uma seleção, só para arredondar, né? Uma seleção bem legal de acompanhar, tá, Will? Vai proporcionar jogos bem interessantes. Fiquem de olho nos jogos de Costa do Marfim, cara, tá? Tenho muito interesse em ver Costa do Marfim e Equador, tá? Acho que vai ser um jogo bom. Vai ser um jogaço. Que duas seleções que jogam e vai ser legal de assistir. Cara, grupo legal, tá? Vai proporcionar grandes jogos pra gente vai estar de olho. Perfeito? Perfeito, é isso aí. Vamos lá, então. Você que tá aqui acompanhando o guia da Copa do Mundo da OWTV. Sabia tudo isso sobre a Costa do Marfim? Não sabia? Comenta aqui. Além, é claro, de acompanhar nosso conteúdo, a gente está fazendo o guia da Copa das 48 seleções. Então é importante o seu apoio. Fica ligado, durante a Copa do Mundo vai ter uma cobertura muito grande também. E claro, o seu apoio é fundamental. Curte, divulga com seus amigos e apoia nosso projeto. Até o próximo vídeo e um grande abraço.